vou reforçar, estamos aqui para fazer isso juntos. Então, as nossas manifestações não são mais importantes do que as de vocês. Então, a gente escolheu agora para fazer a interpretação, e vamos já passar para a segunda, e depois podemos aprofundar a questão do debate, a humanidade, que é da Império Serrano. E eu apresentei ela no TEDx Porto Alegre, que teve no Teatro São Pedro, 100 músicos e cantando mesmo, né? Estava super nervosa. Naquela época eu ainda não tinha o projeto Samba do Pé e da cabeça. E isso foi todo o projeto do jornal, assim, a proposta do jornal, ela é um amadurecimento meu também. Porque eu sempre tive essa ideia da cidadania junto com o jornal, mas como chegar às pessoas, né, para sensibilizar o sentido de sentir o direito, daí a gente está assim, vagando pelos universos da cultura periférica. Então, todas as manifestações, grafite, hip hop, todas as manifestações a gente acha fundamental trazer para a universidade, para que a gente possa modificar o olhar, né? A partir de trazer essas experiências externas para poder construir um debate mais autêntico. Trocar de microfone. Isso aí, eu nem tinha visto. A humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. A humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Vamos de novo do início. A humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. A humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Querem alcançar o infinito.
presenteou, né, uma letra tão bonita, tão rica, né? E difícil é falar simples, né? Fácil é falar complicado. Então, como é bom a gente ver que a música ela tem esse poder, né, de sintetizar uma ideia, de chegar nos corações das pessoas, falando pouco, mas falando tudo, né? Agora eu vou passar primeiro para a Patrícia para começar. Não, exatamente. Eu acho que qualquer um, né, ouvindo a música dá uma emoção. Acho que essa dimensão de uma sensibilidade que se fala através da música, né? Essa linguagem da sensibilidade, que é uma linguagem agregadora, né, por excelência. E achei também bem interessante que a Carmela ressaltou essa questão de como é difícil falar fácil, né? Falar e como é interessante essa possibilidade de falar de direitos através de histórias narrativas que são contadas através da música, né? Então, sair um pouco dessa questão dos direitos humanos mais nas legislações, nos enunciados internacionais e tentar ver essas sensibilidades contextuais que são produzidas na música, no filme, na literatura. Então, é extremamente interessante, né, essa crítica cultural que se faz pela arte. Eu acho que nessa música fica muito evidente, né, aquela dimensão da música anterior, Pai, que falava um pouco desse um diagnóstico de uma desordem, né, e o mundo está de pernas para o ar. E essa música, a humanidade, já tem uma passagem muito interessante, né? A humanidade entrou em choque. Não simplesmente o mundo está de pernas para o ar, mas a humanidade entrou em choque. Então tem aí uma dimensão de luta, de conflito muito evidente e que se faz durante toda a letra, né? E tem uma série de novo de dualidades que vão sendo colocadas: paz, guerra, mal, bondade, mentira, verdade, e onde esse diagnóstico inicial de choque, de luta, de confronto, que é um confronto de classes, né? Se explicita muito essa dimensão da classe social absolutamente relacionada, oposta com esse ideário dos direitos humanos, que podem ser iguais, mas existem as classes sociais, né? Então, nessa música parece muito evidente um diagnóstico que opõe paz, guerra, mal, bondade, mentira, verdade, e que uma saliência, então, da guerra, do mal e da mentira, por conta desse choque imenso entre classes sociais. Então, queria pontuar inicialmente esse deslocamento, não só que o mundo está uma desordem, mas o mundo está entrando em choque, né? Estamos entrando em choque. A segunda questão que eu queria pontuar nessa música, que eu acho interessante para debater, né, é que estamos em choque e esse choque ele é falado na linguagem da classe social, que se opõe inclusive ao discurso dos direitos humanos, né? Aí tem uma crítica cultural, uma crítica social bem interessante ao próprio discurso de direitos. Tem alguma coisa aí, podem ser direitos, né, nos seus enunciados, universais nos seus enunciados, mas existem as classes sociais. Então, eu acho bem interessante como ponto de reflexão sobre como é que né, estamos produzindo uma concepção de direitos humanos que é dissociada, da verdade, das lutas sociais, né? Porque isso aparece na música, né? Existem os direitos humanos iguais, mas as classes sociais. Então, parece bem interessante... Será que a lei não é um pedaço de papel? Uma coisa absolutamente formal, que não tem um sentido prático, né? E que, inclusive, se opõe, muitas vezes, a essas dinâmicas da desigualdade e da diferença.
é bem interessante pensar também que a questão talvez não seja aqui debater, levar os direitos humanos, mas também perceber que concepções, né, de direitos que estão sendo produzidas pelas pessoas, pelos grupos sociais, e como é que essas diferentes concepções podem reverter em enunciados de direitos humanos mais inclusivos, mais inclusive democráticos, né? Expandir essa noção de direitos humanos que a gente sabe foi produzida com uma influência do Ocidente, uma influência americana e europeia muito grande, uma influência do universo dos direitos individuais também, que marcou, né? Eu lembro do texto que tem de uma antropóloga, Laura Nader, de 1999, publicado aqui na revista Horizontes Antropológicos, onde ela vai dizer, todos os rascunhos da Declaração Universal dos Direitos Humanos foram escritos em inglês. Né? Então, o que isso fala sobre essa declaração que se propõe universal? Esse é um âmbito, né? Essas concepções de direitos que são tomadas como universais, mas que não tem nada de consensuais. Elas vêm de lutas, vêm de conflito, né? Para produzir enunciados que se tornem legítimos, né? E que apareçam com essa dimensão de consenso, mas que na verdade são frutos de lutas. A segunda questão, então, é essa expansão, essa possibilidade de pensar formas de expandir essa noção de direitos humanos, que inicialmente foi comprometida com o ideário individualista, dos direitos individuais, ideário americano, ideário europeu, e como é possível se fazer com que essas declarações que têm um sentido virtual e se tornem realidades práticas na vida das pessoas que a gente trabalha, né? Como fazer essa dimensão. Então, eu acho que esse debate também possibilita, é uma forma, né? É um método interessante de não só levar a discussão, sensibilizar para essa noção de direitos humanos, mas também receber, né, e essa possibilidade de expandir o que é direito, né? Como pensar direitos humanos? Não só do direito pelo direito, né? O direito olhando, assim, a academia do direito olhando para o próprio umbigo, mas essa interlocução que o direito está nas outras áreas, né? E as outras áreas estão no direito. Exatamente. Então, essa dimensão de agregação, de reversão dessas concepções de dignidade, como se tornar realidade em termos de legislações, de políticas públicas, de formas de atendimento às populações que a gente trabalha, né? A terceira questão, então, que me chama a atenção um pouco nessa linha, né, do samba como extremamente interessante para a identidade nacional, essa tradição, né, de pensar o samba como interessante para a identidade nacional, e que foi na época do samba, da malandragem, lá para 1970, pensado um pouco que o malandro fazia essa passagem entre a casa e a rua, como vai falar o da Mata, nesse livro de 77, Carnavais, Malandros e Heróis, e o quanto que a sociedade brasileira vivia um dilema, né, que ele chamava, que era justamente ter concepções de direitos individuais modernos, né, individualistas, e uma prática social relacional, né, uma prática social onde o que valia era, você sabe com quem está falando, né? Então, se eu não sou amigo de ninguém, a lei vai ter um determinado sentido, né? E o malandro é esse personagem que muito estava no samba e que aparecia como uma negação do trabalho, né? O trabalho era negado porque o trabalho era esse âmbito normativo, era o âmbito do mando, né? Então, e toda essa relação com esse período autoritário, período ditatorial, e o que aparece aqui nessa música é a frase "quero trabalhar para poder ter", né? Então é bem interessante que se reverte completamente essa figura do malandro, né? Num outro contexto, um contexto onde já aparece até na música a questão dos direitos, né? Dos direitos humanos,
aparece essa dimensão quero trabalhar, né? Então, como é que se modifica, vamos dizer assim, uma ética da dignidade que pode ser relacionada à questão dos direitos, né? Em um contexto específico brasileiro, onde os direitos já estão sendo melhor trabalhados, né? A sociedade está se sensibilizando também, e aqui aparece, então, quero trabalhar para poder ter, né? Então, de um diagnóstico inicial de choque e de que quem não estudou é escravo de quem pôde estudar, né? No final da música, a letra diz: eu não sou de guerra, sou de paz, quero trabalhar para poder ter. E tendo que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender para ensinar. Então tem um ciclo aí de reciprocidade que me parece bem interessante, que rompe essa ideia de um trabalho para acumulação. Né, um trabalho que ele quer ter, para justamente reverter em relações sociais mais igualitárias, mais democráticas. Então, acho que é bem interessante essa música, porque fala, aparece essa questão dos direitos humanos, esse ponto de vista formal, mas aparece também aí uma crítica a eles, inclusive, né, a essa concepção ocidental, que coloca em relação, em evidência, existem também as classes sociais, mas aparece aqui na música também uma concepção de direitos, que é uma concepção de dignidade interessante, que um pouco que fecha o ciclo, né, do que eu estava dizendo, no sentido de tentar entender que concepções de dignidade que aparecem nos grupos que a gente trabalha, na literatura, nas músicas, e que podem ser revertidas para a produção de enunciados de direitos humanos, de políticas sociais, de políticas de direitos humanos que sejam mais inclusivas, que sejam mais democráticas, né? Eu vou passar... Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta já. Tem manifestação? Não tem? Pergunta, não. Vamos passar já antes de passar para ela, já vamos... Qual é teu nome aí? Vamos se apresentar. Paulo César. Obrigada, Paulo. Me chama de PC Bom, gente, eu acho que essa música aqui, no final, tem uma parte que eu... Sempre quando a gente passava ali pelo Ipiranga ali, pelo Riacho Ipiranga ali, tinha uma frasezinha, né? Para que serve o teu conhecimento? Acho que se tornou épica essa frase aí, porque realmente a gente está dentro da academia e eu creio que todos nós aqui, principalmente os estudantes de políticas públicas, eles estão aqui para reverter essa lógica da sociedade da acumulação de capital, de cada vez mais nós vemos pessoas sofrendo nas ruas e parece que nada está acontecendo, parece que não existe direitos humanos e parece que o governo já virou as costas muitas vezes para isso. Eu creio que de um tempo para cá nós tivemos uma grande mudança no país, né? Desde a era do governo Lula, não estou fazendo propaganda aqui, né, nada, mas acho que tivemos um avanço, temos que avançar ainda mais nessa questão de direitos humanos, de igualdade, que nós vemos ainda que o povo ainda está muito desigual. Não só a questão financeira, mas também, justamente, eu creio que falta mais informação, que falta mais... A gente tem que socializar mais a informação. Nós temos que ver aqui, esse auditório aqui, com muito mais pessoas e com pessoas que realmente necessitem, que precisem, né? Tem gente clamando por conhecimento, gente clamando por um trabalho, e eu acho que os estudantes de políticas públicas entraram justamente para fazer a diferença, assim como os estudantes sociais estão aqui para reverter essa lógica. Eu acho que chegou o ponto, né? Eu acho que não dá mais para a gente viver aceitando essa lógica de pessoas ainda passando fome, necessidade, sem ter nada. É isso aí, minha gente. Uma salva de palmas aí para a nossa primeira participação. Obrigado. Eu quero ver se... vamos pensar em alguma coisa, vamos trocar essa ideia, que eu acho que é importante. Eu já vou passar a palavra para a Lígia, mas vou reforçar aqui que o que a professora falou, a professora Patrícia falou, que é importante vocês como estudantes de políticas públicas refletirem o que a cultura periférica pode dar para melhorar a dignidade das pessoas. O
que essas manifestações do funk, do grafite, o que essas linguagens, essas vias de linguagem, de comunicação são, como é que elas podem ser instrumentos de inclusão, né, dentro de políticas públicas, não de políticas públicas marginais, né, de um Estado marginal. Não estou falando de pichação, estou falando do grafite como um instrumento de sensibilização, como uma arte, a nossa via de linguagem. E outra coisa, o YouTube, né? A gente vê tantas manifestações de pessoas que são invisíveis, mas elas vão lá e elas dizem alguma coisa que tem 1 milhão de acessos, né? Que instrumento de participação social que a gente tem hoje, possibilidade de atingir, né? Lá no Presídio Central, aqui de Porto Alegre, depois procurem no YouTube o Vlog Liberdade. É um vlog que eu estou coordenando. Em breve vai estar no ar, já tem vídeos produzidos pelos detentos, que eu vou para lá cantar, escutar samba, hip hop, eles fazem jogo de capoeira, e com os dependentes químicos da Galeria E1, um projeto que chama Direito no Cárcere. E a gente quer aplicar isso como políticas públicas em outros presídios e produzir, fazer eles serem multiplicadores, né? O Vlog Liberdade vai ser um portal de oportunidade, né? Tem uma foto aqui que eu já vou passar para a Lígia, mas eu acho importante falar do grafite do Galo de Souza, que é um amigo lá de Recife e está na Suécia fazendo uma exposição, e ele cedeu essa imagem para o projeto. Liberdade sem oportunidade é um presente diabólico e a negação dessas oportunidades é um crime. Então, a gente precisa ter oportunidade para ter liberdade. Não adianta essa igualdade de classe social que a gente ter no papel se não tiver oportunidade. Então, a política pública, ela tem um papel fundamental, né, dentro da gestão do Estado para gerar e assim valorizar aquilo que já existe. Ninguém, o cientista, a pessoa, o pesquisador de política pública, ele não precisa estar eu vou descobrir o universo novo, descobrir um novo planeta. Não, ele tem que pegar aquilo que já tem ali, está gritando, só precisa ser reconhecido, né? Aqui, ó, está gritando o Estado marginal, o Estado de exceção. Está aqui o Estado de exceção. O Estado de direito está na frente, que é a legalidade. O Estado de exceção é tudo que o direito, o Estado não reconhece, não é o direito, mas o Estado não reconhece como legal. Então, aqui o samba é criminalizado, a transexualidade. Então, a gente tem que pegar esse universo do Estado de exceção e trazer ele pela política pública como Estado de direito. Que ele pode já ser um Estado de direito individual, mas não ser reconhecido no Estado democrático de direito. Daí é o papel, assim, que eu acho que vocês têm que... Nós todos, que eu me incluo nisso, e a gente está tentando fazer isso, e todos vocês estão convidados, assim, a ser protagonistas do jornal, né? Tem lá os perfis de colaborador no site, vocês podem ser blogueiros, produzir textos, mandar foto, vídeo de protesto, que é isso que a gente tem que fazer. E se a gente não se mobiliza com esses instrumentos que nos dão uma plataforma de expressão, nós vamos deixar isso tudo para a grande mídia fazer. Então a gente tem que pensar assim, né? O que a gente tem na mão para fazer? A gente não precisa estar no governo, assim, do governo, que eu digo ser um funcionário do governo para fazer política pública. A gente pode ter uma ONG, a gente pode ter um jornal, a gente pode ter uma escola, a gente faz política pública. É só a gente saber fazer a articulação entre os poderes, né? Tem que usar, eu não tenho ligação partidária, mas eu uso muito a política para fazer o meu trabalho. E isso é importante. Professora Lígia. Bom, acho que vários aspectos aqui que foram levantados, né, são extremamente interessantes. Eu estive em Recife semana passada, né, na Alas, e aí peguei um ônibus, estava tocando um forró que fazia também esse papel de crítica, e a letra dizia: o rico sai de carro e o pobre sai e o carro pega. Não sei cantar a melodia, mas aquilo me chamou a atenção, né? Vou procurar no YouTube já, interessante.
o que me faz pensar a letra, né? Acho que a Patrícia levantou todos os aspectos que eu queria enfocar aqui, né? E talvez eu pudesse só trazer um pouco dos embasamentos teóricos. Primeiro é essa leitura da humanidade, né? O fundamento da construção histórica de direitos humanos está calcado nessa ideia de humanidade, que tem como origem, né, o ideário kantiano, a ideia do imperativo categórico, né? E nesse sentido há toda uma leitura ética que me parece interessante na música e que justamente retrata a presença dos mitos, né? Então, o mito da bondade versus a maldade, o mito, né, da ideia de que há uma verdade versus, né, a ideia de mentira. Então, acho que essa leitura é interessante porque é a origem da construção e, consequentemente, da positivação de direitos, né? É uma origem liberal, né? E, portanto, as primeiras fases de direitos humanos são justamente de direitos individuais, né? E acho que tem uma leitura teórica aí, de crítica, que é fundamental para que direitos sociais se efetivem, que é justamente a leitura crítica marxista, né? Então, acho que a ideia, né, de que a concepção primeira de direitos humanos é uma concepção liberal individualista e que, portanto, precisa ser reconstruída, né, pela ideia de uma sociedade capitalista e que é estruturada em classes sociais, está muito presente lá na questão judaica, que é o principal texto marxista para tratar da questão de direitos humanos, né? E acho que, se fizermos uma leitura da evolução das legislações internacionais, né, é interessante perceber o quanto há uma mudança, né, das primeiras cartas até os pactos, né, de 66, que vão focar, então, né, positivar direitos sociais que vão, consequentemente, né, aparecer nas constituições e, bom, no caso brasileiro, já muito recentemente nos planos nacionais, e pensar também o papel da efetivação, né, de direitos sociais para grupos específicos, né, chamados de grupos vulneráveis. Então, acho que são algumas questões que me chamam a atenção, né, a ideia da dialética senhor-escravo ali, né? E, por outro lado, também me parece que há uma certa leitura. Então, acho que a música faz essa crítica, né, faz essa denúncia, mas a minha leitura final é de que, de certa forma, há uma assunção de novo dessa crença na ética do trabalho, né? Então, os ideais da sociedade capitalista continuam presentes, né? A ideia de que eu só serei alguém se eu tiver, a ideia de que eu só conseguirei ter se trabalhar. Então, nesse aspecto, me parece que há uma volta aí que a música não consegue dar conta. Não sei. Quero uma contribuição mais aqui de vocês, que vou passar para a Regiane. Acho que essa música em especial, diferente da anterior, eu acho muito mais marcante, né? Eu acho na temática, inclusive, a anterior já era muito boa, mas essa assim, nem se fala. Uma porque eu acredito que a divisão das classes sociais hoje, ela ainda é muito dura, né? Infelizmente, a gente vê os novos estudos, né? E muita coisa moderna, né? Enfim, os neomarxistas, hoje tem os muitas coisas, e que de fato eles negam, né, esse debate que para mim ainda ele é muito presente, que é a classe social está presente em tudo, a diferença, a divisão. Então, eu acho que a frase, ali tem uma frase rápida que é os direitos humanos existem, mas também existem, né, as classes sociais. Ela está diretamente ligada a isso. Eu acho que o samba ele expressa isso muito bem, porque de fato, se for parar para pensar hoje, e essa expressão do samba dentro da política de direitos humanos, ou da popularização do direito como um todo, ela é muito nova, a temática ela é muito nova, apesar das letras não serem, né? Então não é uma coisa nova no samba, é uma coisa muito presente há muito tempo, e que fala, que clama, que é a voz de uma população oprimida, de uma população, né, que historicamente foi
excluída de uma série de processos, enfim, sem falar a questão étnico, né, racial, enfim, se a gente... Mas vamos falar do debate étnico especificamente, né, que é muito escondido na sociedade e existe, né, ele é velado. Né, assim como a homofobia, assim como o machismo, tem muitas coisas ainda veladas. E eu acho que direitos humanos também passa por dentro disso. Quando a gente fala de direitos humanos, socialmente, em qualquer momento, as pessoas normalmente utilizam os direitos humanos para retomar que esse é o papel social, está aqui, é os direitos humanos, está aberto para todo mundo tem acesso, é direitos humanos, enfim. Mas e a população? E quem deveria ser beneficiado com isso? Sabe dos direitos humanos? Sabe dos seus direitos e dos direitos humanos? Não sabe. Concretamente não sabe. Eu sei porque eu faço parte de um movimento que na se chama Contestação, que a Gabi, Kate e as gurias saem de dar palestra na escola sobre as cotas, até tem uma galera que está a fim de se integrar, que a gente não tem conseguido, inclusive, dar conta. E o que mais nos surpreende quando a gente chega na sala de aula, primeiro, quando a gente chega na escola, os professores da direção de escola dizem pra gente, não, a URGS não é para os nossos, porque a gente vai para a periferia, né, para escolas públicas. E o segundo momento em sala de aula, quando debate cotas e chega na étnica, minha nossa, é uma polêmica só, porque é velado, porque não é claramente dito que existe sim um problema e que de fato a maioria dos negros nem se autoafirmam na sociedade, não se dizem que são negros, muitas vezes negam a sua própria cor, porque é uma opressão, né, de muitos anos e hoje infelizmente ainda é velado. Então acho que nesse sentido os direitos humanos, ele está nesse contexto porque ele é uma coisa socialmente igual, mas que de fato concretamente não se dá em função de existir sim a disputa de classe social, disputa de interesse, de hegemonia, e que tem a ver com a economia, que tem a ver com quem dirige o Estado, digamos assim, né, e para quem está a serviço, então, essas políticas públicas, que é esse mesmo Estado que está, entre aspas, oferecendo, e para quem ele está oferecendo. Então, nesse sentido, eu também queria deixar uma pergunta, que vocês pudessem, de repente, falar um pouquinho mais depois, especificamente para nós, né, que aqui eu acho que a grande maioria agora, né, é de políticas públicas. Como a gente pode lidar com situações que na academia tu aprende, né, mas na prática, se tu não foi na periferia, se tu não foi na população, se tu não sabe como isso se dá ali na ponta, apesar da gente estudar, a gente de interesse, né, quem faz parte da política, mas se tu não foi, tu não viu, como é que isso pode contribuir com... Né, eu acho que esse projeto é fenomenal, quero parabenizar, fundamental, na minha opinião. Né, quando a gente falava, muita gente disse, nossa, vai tocar Revelação na universidade. Foi a primeira aula, né, do Rodrigo, né, tocar samba dentro do Ileia. Né, então é algo muito novo, sim, com certeza. Mas como a gente pode se empoderar mais disso, né, como futuros pensadores de política pública nesse país, né, como interventores, inclusive, dessas políticas dentro do Estado brasileiro, como a gente pode contribuir pensando essa temática. Hoje, eu acho que o primeiro passo está dado, né, acho que as letras de samba contribuem muito, mas o que mais é possível se fazer para popularizar de fato, né, porque a gente fala muito isso e de fato não é fácil, né, é uma tarefa complicada e não vai parar por aí, né, acho que já ficou claro que velhas teorias mortas há muitos anos estão voltando à vida e a gente tem que retomar velhas teorias também de luta social, né, para que não deixe que essa sociedade se transforme em uma sociedade opressora que volte de ditaduras às vezes disfarçadas de democracia. Obrigada. A Kate também vai falar, daí a gente passa para a terceira e última música. Só aproveitando o que a Rejane falou sobre nós como analistas de políticas públicas, para que vai servir o que a gente está estudando aqui na faculdade e ligando aqui junto com a letra da música, que da parte da letra da música que é quem não estudou é escravo de quem pode estudar. Eu trabalho ali na Vila Cruzeiro, no postão da Vila Cruzeiro, e então trabalhei no programa de saúde da família também, uma favela aqui de Porto Alegre. Eu tenho contato com muita gente pobre e realmente, além deles endeusarem as pessoas que têm acesso, médicos, enfermeiros, enfim, ao pessoal da saúde, a gente aqui, como analista de políticas públicas, dentro de quem estudou, quem não estudou é escravo de quem pôde estudar, o que a gente vai fazer por essas pessoas? O que a gente vai fazer com o nosso conhecimento em relação a isso?
A gente vai simplesmente fechar para a gente, aproveitar para a gente fazer o nosso concurso público, ganhar rios de dinheiro e é isso? Para que vai servir o que a gente está estudando? Para quem que vai servir o que a gente está estudando? Políticas públicas para quem? Então é só para refletir de quem não estudou é escravo de quem pode estudar. Certo? Eu sou uma pessoa que incentivo empregadas domésticas, quem eu posso conhecer, principalmente gente fora que vem tentar a vida em Porto Alegre. Gente, faz curso técnico, faz isso, faz concurso, faz vestibular, vocês podem. Agentes comunitários, por quê? Porque eu quero que eles também cresçam, eu quero que eles também possam estudar e todo mundo pode, todo mundo é capaz, eu sou uma prova disso, todo mundo é capaz, sim, de entrar na URGS. Sabe? E as pessoas não acham isso. Mas é sim, é capaz. E a gente, nós como analistas, aqui também tem o pessoal da filosofia, das ciências sociais, a gente também tem que incentivar, a gente também tem que pensar como é que a gente pode incentivar as pessoas a conseguirem tanto quanto nós. É isso. Vamos responder antes de ir para... Vamos fazer assim, ó, como a pergunta da Regiane já é uma pergunta que vai para a conclusão, vamos deixar essa pergunta para depois dessa música e daí você já vamos ir para a prática da política pública, que seria o que é possível projetar como política pública, né? Para a gente estar efetivando os direitos humanos. Pode ser? Então tá.